vão acontecer. Se você obedecer, tem coisas boas que vão acontecer, porque você vai estar andando corretamente, né? Se você desobedecer, tem coisas negativas que vão acontecer. Então, vai ficar um pouco mais simples a gente criar essa dicotomia. Tudo bem, se eu faço a coisa certa, eu vou ter bons resultados. Se eu faço a coisa errada, eu vou ter maus resultados. O problema é que o que acontece quando pessoas que fazem coisas erradas têm bons resultados a princípio e pessoas que fazem coisas corretas têm maus resultados. Temor a Deus eu não consigo entender. O temor ao Deus, a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Mas porque não é medo, não é medo, não é medo. Temor tá imbuído no temor a questão de respeito, de amor, inclusive de amor, de admiração. Da mesma forma como você teme o teu pai, você teme o quê? Entristecer, você não teme quando você ama o teu pai ou tua mãe de verdade. Não é tanto, não, porque vai me bater ou castigo. Não, é o quê? Eu vou decepcionar meu pai, né? Eu não quero que ele fique triste comigo, porque eu amo ele. É nesse sentido o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Então você sabe que, na verdade, Deus sendo o princípio maior de todas as coisas, Deus, né, ele ama, e esse temor, ele é o que? Ele é autobeneficiário, porque, por exemplo, droga. Cara, aquele ditado, né, quem avisa amigo é. Se o pai fala, poxa, por quê? Porque aquilo, obviamente, é autodestrutivo. Então eu estou te prevenindo de, né, você como pai, você não Sim, você vai dar instrução. Você não vai educar suas filhas, você não fala, não bota o dedo na tomada, porque você sabe que aquilo é prejudicial e negativo. Então, Deus é a mesma coisa, é o mesmo princípio, né? Então, né, ninguém nasceu sabendo, né? O ser humano tem essa tendência, a gente nasce, a gente acha que, agora eu sei de tudo, né? Tem todo o universo que veio antes da gente, que se a gente não tiver a humildade de aceitar que existe uma estrutura no mundo que antecede a mim, eu vou estar querendo recriar o mundo da minha cabeça, eu vou querer reinventar a roda toda hora, né? É que tem algumas palavras que falam assim, pô, Deus castiga, hein? Cuidado, Deus castiga. Isso não é que Deus castiga, assustador, né? Não é que, então, isso vende esse Deus mau e punitivo, mas Deus institui leis espirituais e essas leis espirituais se manifestam nas leis físicas. Então, da mesma forma que existe, né, eu citei aqui lei do eletromagnetismo, lei da gravidade. Uma lei da gravidade, assim, cara, Você não vai fugir dela. Não vou fugir dela, né? Se eu pular do meu prédio, eu vou sofrer a consequência dessa lei. Existem leis espirituais da mesma forma. Então, por quê? Porque Deus criou um universo perfeito, né? Imagina se não houvesse, né, leis que mantivessem o nosso planeta na sua órbita. Porque, não, lei é ruim, a gente tem que quebrar tudo. Será? Se não existissem leis que mantivessem os teus prótons, os teus elétrons, né, presos nas suas órbitas, teu corpo, né, um momento cada elétron ia sair voando, né? Então, agora, quando a gente quebra a lei, você sofre a consequência da lei. Então não é que Deus castiga no sentido de que Deus ele instituiu, né, a palavra logos, da onde vem lógica, né, que Jesus é o logos, né, a gente lê no Evangelho de João, né, no primeiro capítulo, no princípio, né, era Deus e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada se fez. Então, Jesus é o princípio ativo de Deus. Jesus é Deus, mas assim, né, inclusive depois se não me engano, no livro de Hebreus, fala que a natureza é mantida pelo... Né, Jesus é o agente preservador da natureza. Né? Então, assim, por quê? Porque é esse verbo divino, é o que mantém a natureza coesa, né? O que estabelece essas leis. Então, Deus traduz isso, né, na Bíblia como que práticas sociais, que práticas relacionais, que práticas né, num casamento, como você tem uma sociedade que funciona, que você, né? Então por isso que a Bíblia abarca muita coisa, né, muita coisa. Né? E o sentido é que o castigo
vai derivar, né? Na verdade, a consequência negativa do ato vai ser uma causa. Né? É a lei da colheita e do plantio, né? É a lei da causa e efeito. Se eu planto pepino, eu não vou querer colher abóbora. Mamão. Não, cara, né? Então, e Deus é tão misericordioso que muitas vezes na nossa vida a gente erra e mesmo assim ele consegue remediar, né, o nosso erro e restaurar. Isso que a gente chama, né, de milagre é uma intervenção do sobrenatural no natural, né? E daí a gente pode entrar até na questão da segunda lei da termodinâmica, né, da entropia, que tudo, né, no mundo, porque a partir do momento que qual é a causa do pecado original do homem? Foi uma decadência física e material do mundo, né? Então, assim, essa lei da termodinâmica, da entropia, passou a provocar uma degradação de tudo que existe, né? Inclusive a Bíblia diz que a natureza, a criação clama a manifestação dos filhos de Deus para que haja uma redenção, né? E quando você lê escatologicamente, a Bíblia fala que sim, que o mundo vai passar, todo o universo, toda a realidade vai passar por uma restauração, mas isso começa com consciência, tudo começa, a matéria sempre é um desdobramento da consciência, tudo começa primeiro no mundo metafísico, né? E depois vai se cristalizando, vai decantando aqui, vai se manifestando em matéria, né? Você acha que todas essas tragédias que a gente vivencia aí nos últimos anos têm a ver com, de alguma forma, uma limpeza que está sendo feita, uma limpeza divina ou algum tipo de redenção? Isso cara, é um assunto muito delicado, porque pode gerar uma interpretação errada das pessoas, né? No sentido de... Está sendo castigado. Então, assim, a gente tem que separar em duas coisas, né? Então, por exemplo, em Deuteronômio 28, Deus fala que, olha, se você desobedecer, vão acontecer. Se você obedecer, tem coisas boas que vão acontecer, porque você vai estar andando corretamente, né? Se você desobedecer, tem coisas negativas que vão acontecer. Então, vai ficar um pouco mais simples a gente criar essa dicotomia. Tudo bem, se eu faço a coisa certa, eu vou ter bons resultados. Se eu faço a coisa errada, eu vou ter maus resultados. O problema é que o que acontece quando pessoas que fazem coisas erradas têm bons resultados a princípio e pessoas que fazem coisas corretas têm maus resultados. Então vamos separar, deixar a parte da pessoa ruim que faz a princípio bons resultados para cá e vamos pegar o que acontece, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Aí a Bíblia mesmo aborda essa temática. Então, por exemplo, o livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, né? É um livro sobre o sofrimento. É um livro que trata sobre o sofrimento. Como a gente lidar com o sofrimento. Então, primeiro, né, a Bíblia, Jó era um cara bom, né? Ele era um cara que cumpria as leis, né? Ele era um bom cidadão, paciente. Né? Paciente. Agora, isso não deixa ele, vamos dizer, não livra ele de sofrer, né, calamidades na vida dele, né? E quando você lê Jó, todo o princípio, primeiro que ele não toma atitude de condenar a Deus e de brigar com Deus, né? Fala assim, pô, né? Aqui eu fazendo tudo certo e nada tá errado, agora que eu vou ser ruim também, entendeu? Chutar o pau, não é, né? Para que querer fazer as coisas certas se todo mundo faz errado, né? Ele em nenhum momento ele toma essa atitude. Não Inclusive, se revolta. Não se revolta. Revolta é uma palavra importante, porque toda a esquerda promove o quê? Revolta. Vamos se rebelar, vamos, né? Regras para radicais, vamos ser qual que é o Saul Alinsky lá que escreveu o livro, no prefácio ele dedica o livro a Lúcifer, fala, é o primeiro rebelde da história, é o primeiro que se chega, né, para a realidade e fala, não, né, tudo isso aqui é um lixo, agora eu vou ser Deus, eu vou pegar e vou fazer... Eu vou fazer esse papel. Mas enfim, voltando a Jó, por que Deus permitiu que ele passasse por aquilo? No final de tudo, estou resumindo muito aqui, no final de tudo, ele chega e ele fala para Deus assim, olha, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo, eu te conheço face a face. Né? Tem processos na nossa vida que quando a gente está passando, a gente não entende, mas que são exatamente esses processos que são essenciais, são formativos, que a gente vai crescer. E aquela história, né? O crescimento é difícil, é doloroso, né? Então, a gente vive numa cultura que é muito
a gente está mal acostumado ao imediatismo, ao comodismo, né? E a gente tem sido menos resiliente em saber lidar. E mesmo Jesus falou, né, ele nunca dourou a pílula, ele fala assim, olha, o fato da gente estar encarnado aqui, a gente está passível, né? Um versículo que eu gosto muito, Deus fala, olha, o sol vem sobre todos, vem sobre o justo e vem sobre o injusto. A chuva cai sobre todos, cai sobre o justo e cai sobre o injusto. Agora, eu também vou querer ter só o que é bom, muitas vezes eu tenho o que é mal também. A diferença é que com Deus, esse mal, ele não é, Deus, no fim ele acaba transformando o mal em bem, do que vai me fortalecer, eu vou sair disso aqui mais fortalecido como pessoa. Ameniza, né? Não, e você vai conhecer, você conhece mais as suas limitações também, né? E você conhece a Deus, porque isso te tira da tua... Né? A gente tem essa tendência de ser independente, né? O ser humano tem essa tendência, né, de ser... Não depender... E quando chega no meu limite, quando eu vejo que eu não consigo mais, né? Eu não consigo mais lidar com a situação, aí que muitas vezes eu acabo apelando para Deus. E aí que eu... O momento da dificuldade E aí que eu me extrema. abro para conhecer a Deus, né? Então Jesus falou, né? No mundo tereis aflições. Ele falou, o fato da gente estar aqui, vivo, né? Se eu dormir no relento, sem camisa, enfim, tem coisas que eu vou ter fome se eu não trabalhar, né? É intrínseco da existência de graus de dificuldade, né? Agora, a questão é quando a gente deixa de acreditar no que Deus é bom, que Deus ama a gente, que Deus né? Que Deus ele tem a vontade boa, perfeita e agradável, né? De Deus. Deus é o fruto daquilo que é bom, né? Que a gente começa a duvidar do caráter de Deus, assim, né? Que Deus é um pai maldoso, e não, né? A gente às vezes projeta, né, a nossa relação, nossa vida, né? E a gente projeta isso para Deus, assim. Mas esse aprendizado, tem vários exemplos, a Bíblia é coalhada de exemplos, assim, mas um que eu gosto, por exemplo, é José, né, que é um dos filhos, né, de Israel, né, de Jacó, e ele é o filho mais novo, e ele, desde assim, de jovem, ele tinha sonhos, né, e ele tem um sonho que ele vê tanto o pai e a mãe quanto os irmãos, né, vamos dizer, se prostrarem perante ele, né? E ele conta esse sonho, né? E os irmãos ficam revoltados com ele, né? Falam assim, que é moleque folgado, né? Tipo, o caçula tá falando que agora a gente vai se prostrar perante ele, né? E aí eles resolvem, uns acham que vão matar esse moleque, né? Daí um dos irmãos mais velho, o irmão mais velho, na verdade, fala, não, vamos fazer isso, vamos jogar ele num poço aqui, e ele vai ser vendido como escravo, né? Então ele é jogado no poço, daí eles pegam, ele tinha uma roupa que o pai tinha dado para ele, eles pegam, mancham essa roupa de sangue, falam que ele tinha sido comido por um animal selvagem, o pai chora, enfim, perdeu o filho, mas aí passa uma caravana ali, pegam ele, tiram ele do poço e levam ele como escravo, vendem ele, levam ele lá no Egito, e ele é vendido, né, para um oficial lá da corte do faraó, Potifar, enfim, tem toda uma história. Mas o negócio é o seguinte, ele tem esse sonho realmente profético, mas só que ele era criança, ele era completamente imaturo, ele era meio que mimado, um filhinho do papai, mas iria se cumprir um destino profético, não só para a sobrevivência da família dele, mas para a própria nação de Israel, inclusive para a descendência de Jesus. Ia haver o quê? Anos na frente, uma fome na terra de 14 anos, né, de 7 anos, iam ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca. Então, mas quando a gente está vivendo as coisas, a gente não consegue ver o dia de amanhã. A gente não sabe daqui a 5 anos como vai ser a tua vida, daqui a 10 anos você pode até fazer curso de coach, de management, assim, ler livro de, vou projetar meus... O dia seguinte. Mas não sabe, né? Mas o quê? Deus conduziu uma história para que ele aprendesse, ele ficou 18 anos preso, cara, injustamente acusado, né?
numa cela ali. Depois teve, né, um copeiro e um padeiro ali do faraó que sonharam, ele interpretou o sonho dos caras corretamente, mas ele pediu, olha, lembra de mim aqui, os caras esqueceram dele, lá ele ficou mais tempo preso, entendeu? Tipo, fala, por que o cara tá passando por isso? Ele precisava amadurecer, ele precisava... Tinha lições na vida dele que ele aprendeu naqueles anos ali preso. Agora, por isso que às vezes eu não estou tentando trazer um pouco da minha... Poxa, por que eu levei 11 anos para fazer um projeto, cara? Né? O que eu aprendi nesses 11 anos? Quando você está passando, é horrível. Né? Pô, não vai acontecer, eu tô... Né, sabe? Né, novas ideias acontecem, você vai... Quando a gente está passando, cara, é difícil a gente, né, ter um... Né, a gente uma visão externa, né, ter um distanciamento e ver aquilo, né? Porque você está vivendo, né? Uma injustiça, né? A pior coisa é quando você é alvo de uma injustiça, né? Ou de um alvo deliberado da maldade de alguém, né? Uhum. Como lidar com isso, né? Por quê, né? Cara, por que essa pessoa está me atacando nada, né? Sabe? Por que me roubou? Por que me traiu, né? Essas coisas quando a gente... Né? Isso é difícil a gente entender esse tipo de coisa, né? Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você sempre tem em mente, fala assim, cara, Deus, eu não perco a minha fé, Deus tem um propósito, ele, sabe, se eu, em vez de, porque isso é determinante em como que eu vou me manter, qual que é a ética, como que eu vou permanecer sendo uma pessoa correta ou eu vou começar a fazer com os outros aquilo que fizeram comigo, né? Devolver. Eu vou devolver no outro, e daí eu vou reproduzir esse ciclo negativo numa outra pessoa que vai falar a mesma coisa, só que eu vou ser o causador. A pessoa, o que eu fiz? Mas daí você fala, ninguém é de ninguém, tudo, né? Faz o que tu queres porque tudo é da lei. Esse é o princípio do satanismo. Sim. Você se deixou ser enganada porque você é burro. Eu não tive culpa de te roubar. Você que não deveria ter sido roubado. Você entendeu o princípio? Né? Por isso que se manter crendo em Deus vai não só, no final das contas, preservar a minha vida, mas vai fazer com que eu também não seja um agente do mal na vida de alguém. Né? E, enfim, daí né, o José, no final da história, acaba que o copeiro lembra dele, né, tira ele lá da prisão, ele chega na corte do faraó, ele interpreta o sonho do faraó, que era esse sonho, né, da fome. E por causa disso, não só a nação do Egito inteira não morre de fome, porque eles, durante 7 anos, eles guardam o alimento, né, são 7 anos de abundância, eles economizam, guardam, estocam, né, e 7 anos de seca. Então, aí povos, quando já estava na seca, povos começam a ir para o Egito para comprar mantimento, porque estava seca generalizada. Inclusive, a família de José, né, eles vão para o Egito e aí tem todo um encontro, depois de anos assim, é muito bonito, enfim, e os irmãos acham que no final ele vai querer se vingar deles, né, porque ele fala, olha, vocês fizeram por mal, mas Deus fez por bem. Isso que José responde para eles. Eu não tenho, agora eu entendo, eu não tenho ódio de vocês, porque eu entendo que tudo isso foi porque Deus estava me mandando aqui, porque se não fosse isso, né, fazia parte de um plano maior. Exato. Então, se você não tem fé, não, a vida não tem propósito, a vida é o niilismo, a vida não, né, é só hedonismo, só vale, né, me emburacar aqui, encher e morrer, né, die young, live fast and die young. Ou não, a vida tem um propósito, a vida tem um sentido, né, a vida, quanto mais a gente entende... Uma passagem para uma evolução espiritual, né? Eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de pensar que, cara, evolução, você vai ser melhor a cada dia, independente da religião. Faça o seu melhor, respeite o próximo. E você vai evoluindo, consequentemente. Eu não sei... eu acho assim legal. A única coisa que esse argumento da evolução, cara, ele vai chegar sempre numa parede, assim, que é enquanto eu não aceitar a minha humanidade, a minha insuficiência, né, que por mais que eu possa, né, me esforçar e que a gente deve trabalhar, a gente deve se aprimorar, existe algo em mim que eu não consigo, que é aí que entra Deus, né, que Deus, eu preciso dessa intervenção divina para restaurar algo em mim, né, que é o que Jesus veio fazer. Jesus é literalmente, né,
quando a gente tem que... Na história da humanidade, Deus visitou o mundo, né? Não só visitou o mundo, ele se tornou homem aqui para, né, para ensinar a gente, né, como o maior exemplo de ética, de moral, mas além de tudo isso, do que? De espiritualmente, né, pagar essa lei espiritual do que chamam de karma. Né, ao longo da minha vida, eu acumulo erros, eu decepciono os outros, eu machuco as pessoas, o que a Bíblia chama de pecar, que vem no original da palavra, está ligado com errar o alvo, né? É uma palavra que vem de né, arco e flecha, arquearia, né? Quando você errar o alvo, quer dizer, então errar, basicamente, né? Então, né, eu só tenho uma restauração mesmo, né, do meu espírito quando eu entendo o que Jesus, né, o que Deus fez através dele se encarnar aqui como Jesus, dele ter morrido na cruz, o que foi, né, por que morrer na cruz, por que derramar o sangue, por que dar a vida dele, basicamente é isso. Eu tinha uma sentença de morte, como se fosse né, eu fosse um réu que estava destinado a uma cadeira elétrica, ou, né, uma sentença de morte, e chegar o meu advogado, que, né, não basta só ele ser meu advogado, mas ele me ama tanto ao ponto de falar assim, não, ele é culpado, não tem como, né, eximir ele da culpa, mas porque a justiça tem que ser cumprida, eu vou morrer no lugar dele, eu vou dar minha vida no lugar dele. E a Bíblia diz que não existe maior amor no mundo do que um amigo dar sua vida por outro amigo, né? E Jesus é mais do que o nosso amigo, ele é o nosso irmão, ele fala, né? Ele é o primogênito de uma nova, né, de uma nova criação. Ele é o primeiro fruto. Então é isso, é Deus, porque ninguém poderia fazer isso além do próprio Deus. Do Pai, né? Mas ele teve que, a Bíblia diz que se esvaziar, ele se abriu mão né, do poder dele, da glória dele, para ele vir aqui como um ser humano, para, né, experienciar ser humano, para passar fome, passar frio, né? Ele fala que o filho do homem não tem lugar onde deitar, onde repousar a cabeça, né? Para viver como... A única coisa é que ele não pecou, né, ele era Deus, mas ele morreu, ele sofreu, ele foi, né, a pior morte, a morte mais humilhante, né, Deus sofrendo como o pior criminoso por amor ao quê? Por toda a humanidade, por você, por mim, a partir do momento que eu entenda isso, eu receba isso, porque isso que é a graça, né? Não é a lei, eu não consigo pagar isso, não tem preço, né? Quando eu entendo esse amor, né, sacrificial e gratuito por mim, né, e eu aceito isso, eu recebo isso, aí eu recebo o que a Bíblia chama que é o Espírito Santo de Deus, eu recebo, né, uma nova vida. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, ele é o primeiro homem na história que venceu a morte. E com ele eu venço a morte também, eu venço a minha morte espiritual, quando eu aceito ele. O Espírito Santo, entre mim existe um milagre, literal, porque na Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, porque Deus é justo, Deus é o amor perfeito, mas ele é a justiça perfeita. Então, né, a consequência da desconexão com ele é a morte, primeiro espiritual e depois a morte física. Então, eu preciso me reconectar, daí que vem a palavra religar de religião. Eu preciso me reconectar com ele, e isso é só através da fé. É só através do que? Eu crendo no meu coração e manifestando com as minhas cordas vocais, isso criando vibrações aqui nas 3 dimensões, né, de que ele não vai violar o meu livre-arbítrio de escolher. Ele quer, porque afinal de contas amor é baseado em escolha, né? Amor, se for imposto, não é amor, é ou escravidão ou é prostituição. Então, né, eu tenho que escolher e reconhecer o amor dele, o que ele fez, o ato dele gratuito, e receber esse amor em mim. Quando isso acontece, é restabelecido a ligação. E aí que, né, que falo que é a vida eterna. Né? Então eu não preciso da tecnologia, né? A salvação é isso, é por fé e não por obras, para que ninguém se glorie, a Bíblia diz. Então eu nunca vou poder falar, não, eu sou muito bonzinho, eu evoluí, eu fiz muita yoga, eu faço boa ação, eu dou ajuda. Carne, não, eu evoluí. Não. Eu sou ser humano, eu sou falho. Se deixar, eu adultero, eu penso na mulher, cobiço a mulher do outro. Se eu deixar, sabe, eu não quero, eu falo mal das pessoas. Então, enquanto o ser humano não se reconciliar com a sua limitação e realmente ter humildade, porque eu preciso ter humildade de entender que eu preciso dessa intervenção divina, eu preciso de salvação. Primeiro ponto. Daí
né? Senão, não, eu vou evoluir por mim, né? Quando eu entendo isso, daí eu entendo que Deus é bom, que Deus não é mal, que ao contrário, que ele morreu para, né, ele me amou tanto que ele deu a vida dele, e eu reconheço esse amor, eu consigo receber esse amor em mim, e isso começa a me transformar, começa a, né, curar os meus, né, todo mundo tem ferida, todo mundo tem, né, tem traumas, todo mundo, Deus vai transformando a nossa mente, vai curando, né, esse é o processo, né, esse é o processo que, infelizmente, tem uma oposição que não quer que as pessoas tenham esse entendimento, que elas sejam verdadeiramente livres, né? A Bíblia fala, aquele que Deus, né, que Jesus libertou, verdadeiramente é livre. Primeiro que eu não tenho mais medo da morte, eu não tenho mais medo nem da vida, né? Eu sei que Deus sempre vai, né? Se eu estou andando com Ele, né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável para minha vida, mesmo se eu estiver passando por momentos de dificuldade, né? Eu creio que tem um propósito, entendeu? Tá sempre acompanhado. Estou sempre acompanhado. Né? É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!